Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer exercícios de conceito de espécie e isolamento reprodutivo, tá? Esses exercícios que eu vou fazer, tá bom? Eu fiz uma aulinha sobre esses dois conceitos, tá bom? Que é formação de novas espécies 1, no caso, a minha aulinha 1. Eu vou fazer a 2 um pouco mais pra frente, tá? Talvez depois da semana que vem, não sei, mas vai demorar um pouquinho, tá? Mas se você não viu aquela linha ainda, vou deixar o link aqui na descrição. Você já sabe desse conteúdo? Ótimo, vamos começar, tá? Começando aqui com esse exercício bem grande, caneta, bora lá. UFU Minas Gerais 2018. Moscas não podem cruzar com as samambaias, mas as barreiras reprodutivas entre espécies afins também existem, como descrito nas situações a seguir. Bora lá. Antes da gente ler isso tudo, vamos ler aqui embaixo. Quais situações indicam, respectivamente, uma barreira pós-zigótica e uma pré-zigótica comportamental? Então vamos ver. 1. Duas espécies de cobra do gênero Tamnophis ocorrem na mesma área geográfica, mas uma delas vive principalmente na água e outra é terrestre. Barreira pré-zigótica com isolamento de habitat, tá? Isolamento ecológico. Então, não é pós-zigótica, então não pode ser a letra B, tá? Porque aqui primeiro ele pede uma pós-zigótica e aqui uma pré-zigótica comportamental. Então, bora lá. 2. Algumas subespécies de salamandra do gênero Insatina vivem nas mesmas regiões e habitats, onde talvez elas possam ocasionalmente hibridizar. Olha, isso aqui é importante. No entanto, a maioria dos híbridos não completa desenvolvimento, e aqueles que conseguem são frágeis. Opa, pra lá. Barreira pós-zigótica. Formou um híbrido. Formou um híbrido, houve a formação de zigoto. Então, a 2 é uma pós-zigótica, tá? Não vamos tirar a 4 primeiro, porque a gente nem leu ela ainda, tá? Então, bora lá. 3. Os atobás de pés azuis, habitantes das Ilhas Galápagos, acasalam-se apenas depois de uma corte exclusiva da espécie. Parte do roteiro manda o macho levantar a pata azul, comportamento que chama a atenção da fêmea. Isolamento reprodutivo comportamental ou etológico. Esse aqui sim é comportamental, e como a 2 é pós-zigótica e comportamental, é o que ele está pedindo, 2 e 3, na boa, já pode marcar isso aqui, tá? E esse aqui, gente, o ritual de acasalamento deles, que é o que separa eles de outras espécies, né, o que isolam eles reprodutivamente, é justamente essa questão da fêmea escolher o patinho que tem o atobá, né, que tem o pé mais azul, ou com o azul mais atraente, sabe? Essas coisas assim. É muito bonitinho isso aqui, tá? Na aulinha, eu deixei um link de um vídeo que mostra eles fazendo isso, tá? Então depois se vocês quiserem ver, tá no link na descrição, beleza? Próxima questão. O Desk 2015. Isso aqui é mais fácil. Em 1942, Ernest Mayr, biólogo alemão e um dos maiores revolucionistas de nossa época, propôs a seguinte definição: um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis, em condições naturais, não artificiais, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Vale a pena grifar reprodutivamente isolados, tá? A definição proposta por Meyer se refere ao conceito de espécie. Quando a gente fala de reprodutivamente isolado, a gente está falando de espécie junto, tá? Então sempre que vocês verem os dois, eles irão estar juntos. Uma pegadinha que ele pode querer fazer aqui é que aqui, ó, no começo aqui, ó, um grupo de populações. Isso aqui é uma comunidade, mas olha isso aqui, ó, cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis. Se fosse uma comunidade, essas populações não conseguiriam se reproduzir, porque são populações diferentes, né? Então elas estão isoladamente reproduzindo. Nossa senhora, isoladamente, é, elas são isoladas reprodutivamente, tá? Entre si. Então é espécie, não comunidade. Tá bom? Não sei se estou falando muito rápido, né? Mas vamos continuar. Terceira questão. PUC-Rio. Duas espécies de plantas intimamente relacionadas, no mesmo gênero, são encontradas em uma floresta, produzem flores na mesma época e partilham os mesmos polinizadores. Então essa aqui, ó, produzem flores na mesma época. Então não pode ser isolamento temporal. E partilham os mesmos polinizadores. Então elas têm um nicho ecológico bem parecido. No entanto, mesmo que ocorra polinização entre indivíduos das espécies, não haverá produção de frutos e sementes. Estranho isso aí, hein?
Ocorre a polinização entre diversas espécies, mas não tem fruto e semente. Aí entra um pouco de botânica, né? Que tipo de barreira reprodutiva mantém essas espécies separadas na natureza? Bora lá. É, o isolamento dela, gente, vai ser um isolamento gamético, porque ocorreu polinização entre indivíduos das espécies, mas não tem produção de fruto e semente, tá? Isolamento gamético a gente sabe que é uma barreira pré-zigótica, que é quando os gametas, eles não meio que correspondem entre si, sabe? Eles meio que são inviabilizados, tá? Então vai ser letra B, beleza? Porque se chegou até o final, mas o problema foi os gametas, é porque é isolamento gamético, e isolamento gamético é barreira pré-zigótica, tá bom? Letra B aí, resposta. Próxima questão. O FRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003. Analisa as informações abaixo relacionadas aos mecanismos de isolamento reprodutivo. Aí fala aqui, vamos ler a pergunta. Com relação às informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 1. Os sapos do gênero Scaphiops vivem em diferentes tipos de solo, isolamento de habitat, tá? Pré-zigótico. Todos esses aqui são pré-zigóticos, tá? Depois que você for ler. Existem insetos que se acasalam em diferentes horários, durante a noite, temporal. As fêmeas de vagalumes não respondem aos sinais de luz emitidos pelos machos de outras espécies. Comportamental. O pólen de uma espécie de angiosperma é transferido ao estigma de outra espécie, mas os tubos polínicos não atingem os óvulos, por crescerem lentamente. Gamético. Então vamos lá. Ele vai pedir aqui, vai dar uma dessas afirmações e pedir qual que é o tipo dela. Então vamos lá. Letra A. Em um, o mecanismo de isolamento é mecânico e os parceiros potenciais encontram-se. Os dois estão errados, porque mecânico é quando os órgãos genitais das duas espécies não se encaixam, então não é isso aqui. Aqui é habitat. E os parceiros potenciais encontram-se. Não, eles não encontram-se, porque eles vivem em lugares diferentes, tá? Então não é A. B. Em um e 2, os mecanismos de isolamento são, respectivamente, habitat e tempo, e os parceiros potenciais não se encontram. Opa! Olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Aqui é habitat, né? Vivem em diferentes tipos de solo. E aqui existem insetos que se acasalam em diferentes horários durante a noite. Então, certinho, isso aqui é habitat e tempo, letra B. Os outros aqui é só que a definição deles estão erradas mesmo, tá? Então eu não vou passar falando certinho, porque cada um tá errado. Então, próxima questão. A Café Santa Catarina 2014. O processo de surgimento de uma nova espécie, denominada especiação, se completa com o surgimento do isolamento reprodutivo, que impede a indivíduos de espécies diferentes trocar genes por cruzamento. Analise as afirmações a seguir. 1. Isolamentos. Tá, afirmações, vamos ler a pergunta primeiro. Quais das afirmações acima contém mecanismos pós-zigóticos de isolamento reprodutivo? Então vamos lá. 1. Isolamento sazonal. Os membros de duas espécies não se cruzam porque seus períodos de reprodução não coincidem. Isso aqui é pré-zigótico, não formou zigoto, tá? Então não vai ser a 1. Podemos excluir já essa aqui e essa aqui. 2. Isolamento mecânico. Decorre da incompatibilidade entre órgãos genitais dos membros de duas espécies. Esse aqui é um pré-zigótico, tá? As três definições estão certas, tá? Mas esse aqui ele é pré-zigótico, porque não ocorre formação do zigoto. Então, não é a 2 também. 3. Esterilidade do híbrido. Os membros de duas espécies copulam, mas o híbrido formado é estéril. Essa aqui sim é pós-zigótica, porque ó, a esterilidade do híbrido é porque o híbrido nasce, o zigoto forma, né? Aqui, ó, os membros copulam, mas o híbrido formado é estéril. Então, letra D, D de dado, tá bom? Próxima questão. FGV São Paulo 2023. Isso aqui é a penúltima, tá? O isolamento reprodutivo desempenha um importante papel na especiação. O veado mateiro Mazama americana ocorre do norte da América do Sul ao norte da Argentina. Na pesquisa feita por Marina Cursino, 2011, Mazama americana apresenta populações carotipicamente diferentes em diversas regiões brasileiras, representadas por duas linhagens evolutivas. Essas linhagens mostram uma distância genética entre elas maior que em relação a outras espécies de Mazama. Corsino aponta a existência de um mecanismo de isolamento reprodutivo entre as linhagens. Com os dados obtidos no experimento,
foi possível verificar a capacidade reprodutiva das fêmeas puras e observar a presença. Peraí, perdão, puras. E observar a presença de subfertilidade e esterilidade das híbridas. A pesquisadora sugere que, devido à distância cariotípica das linhagens, a espécie Masama americana deve ser diferenciada em espécies distintas por apresentarem isolamento reprodutivo. O tipo de isolamento reprodutivo encontrado por Marina porcina e Masama americana é. Aí ele pede aqui a classificação, né, o tipo do isolamento reprodutivo desses carinhas aqui. Capacidade reprodutiva das fêmeas puras e observar então elas podem se reproduzir e observar a presença de subfertilidade e esterilidade das híbridas. Então é pós-zigótico, tá? Aí a gente já pode. Não, isolamento gamético nada a ver. Então a gente pode escolher esses aqui. Aqui ele fala, gente, pós-copulatório e pré-copulatório. Mas pensa comigo, a cúpula é quando mesmo acontece a reprodução. E se houve a formação do zigoto, houve reprodução. Então, houve a cúpula. Meio que não, né, não pode não ter cúpula e ter zigoto, né? Então não faz sentido essa letra C. E sim a letra B, B de bola, tá? Letra B aí, questão resolvida. Próxima e última questão. Enem. Ai, meu Deus, essas questões enormes do Enem aqui pra dar medo. Mas calma que essa aqui ela é bem tranquilinha, bem fácil. Tá, então vamos lá. O processo de formação. Enem 2018. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie, que não se cruzam mais entre si, podem ser consideradas como uma espécie diferenciando. Ó, aqui ele já explicou o que acontece em novas espécies. Um pesquisador realizou o cruzamento entre nove populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea, Epidendrum denticulatum. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece pólen para o receptor. Tá bom, aí tem aqui o resultado, tudo mais, e a pergunta. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Essa aqui, gente, ela é interpretação. Você tem que saber de biologia, é claro, né? Pra resolver ela, mas ela é mais interpretação mesmo. Porque ele explica, né, aqui de que, ó, é originalmente uma mesma espécie que não se cruzam mais entre si e pode ser encontrada com uma espécie diferenciando. Então, aqui, ó. Então, olha aqui embaixo, ó. Linha reta, induzida bem-sucedida, e linha pontilhada, inviável ou nula. Então, elas não deu certo se reproduzir essas plantas, tá? Então, ele pede aqui quais desses parezinhos aqui que não, que tem especiação. Quando tem especiação, não tem reprodução, tá? E tem dois pares que dá pra ver isso. A iti, itirapina e a pete, porque olha aqui, ó, deu pra reproduzir ela de nenhum dos dois lados. E a alcobaça e a marambaia, também aqui, duas linhas pontilhadas. Então, letra D de dado, questão do Enem resolvida com sucesso, tá bom? Foi isso. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui, tá bom? Se vocês não entenderem alguma coisa, tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Espero ter entendido tudo. Eu vou deixar o link da aulinha que eu fiz sobre esse conteúdo aqui na descrição, tá? E nossa, é a terceira vez que eu gravo isso porque meu computador tá dando problema. Então eu aprendi muito com essa aula também, tá? E é isso. Tchau, tchau e até mais.